Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está nos assistindo ao vivo, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje são 21 de agosto de 2024. Hoje vamos falar de... A finalidade é sair da Matrix. Vamos falar de pontos muito importantes. E eu peço que você preste atenção em cada palavra. Tá? Colhe os olhos na tela do seu celular, a tela da sua televisão, do monitor, e preste atenção em cada palavra que será falado a partir de agora até o final desta live. Com bastante atenção, um foco. Bem, vamos fazer uma introdução inicial rápida. Aqui, nós sempre falamos que tudo está interligado. O universo é muito complexo e que tudo está interligado. Sempre que mencionamos o universo, estamos nos referindo a esta terceira dimensão. Certo? Dentro desta terceira dimensão, o planeta Terra foi criado, um belo dia, um ser muito mais evoluído que não foi Deus, mas através do poder de Deus. Então, por isso que entende-se que foi, pessoas entendem que foi Deus que criou, mas ok, foi um ser, mas através da centelha divina, que você, por exemplo, também tem. Cada um de vocês tem aí em seu campo, em seu corpo. E ele criou este planeta Terra com determinadas finalidades. Bom, dentro desta terceira dimensão, eu ia falar universo, mas quando me refiro ao universo, é a terceira dimensão. Então, dentro dessa terceira dimensão, um projeto desse é um projeto enorme. Então, independente de quem o criou, logicamente vai ter uma interferência de Deus. Ou seja, um ser resolveu criar o planeta Terra. A partir do momento que esse ser muito evoluído, um alienígena, assim, para nós, muito evoluído, criou esse planeta Terra, ao mesmo tempo, Deus interfere e determina também as finalidades ali, referente ao todo, ao universo, referentes a ele, sobre o planeta Terra. Junto a isso, as finalidades do ser que criou. Bom, a partir disso, né, toda a construção aí, toda a finalidade de Deus iniciou-se, a finalidade do ser que criou o planeta Terra também iniciou-se. Apesar de eu estar falando Deus e também de um ser, não quer dizer que esse ser seja do mal. Esse ser é um ser evoluído do bem. Ok? Junto a isso, né, iniciou-se a finalidade de Deus, iniciou-se a finalidade deste ser. Também, finalidades diferentes, mas não quer dizer que sejam opostas. Junto a isso, em razão do livre-arbítrio existente aqui nesta terceira dimensão, seres alienígenas de outros planetas, de outro planeta, mais precisamente, em razão de uma caravana, né, para descoberta de novos lugares, também descobriu o planeta Terra, assim como não tem a história de Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil, Cristóvão Colombo descobrindo a América. Também seres descobriram o planeta Terra. Iniciaram também um projeto aqui com a finalidade deles, que difere da finalidade do ser que criou o planeta Terra, que difere da finalidade de Deus ao criar o planeta Terra. Mas tudo está interligado. Quando Deus criou a Terra, já mencionei isso aqui algumas vezes, ele... Quando Deus
iniciou as finalidades relacionadas ao planeta Terra, a partir do momento que o planeta Terra foi criado por esse ser, só para deixar isso bem claro, porque eu falei que quando Deus criou, é o que é falado, né? Que Deus criou, mas Deus estipulou determinadas questões, finalidades aqui. Só que o anjo mais brilhante de Deus, veja bem, o anjo mais brilhante de Deus dentro desta terceira dimensão, certo? Porque se formos levar como parâmetro dimensões acima, nem se compara aos outros anjos brilhantes que existem. Agora, nesta terceira dimensão, aí existia um anjo considerado ser o mais brilhante de Deus. Que eu me refiro a existia, ele continua existindo, só que ele trocou de lado. Mas continuou sendo brilhante, mas não para o bem. Ele foi contra as finalidades de Deus. As finalidades estipuladas por Deus para esta terceira dimensão, para este planeta Terra. Para o planeta Terra. Em razão do ego, né, ele, segundo o Lúcifer, tá? Muitos chamam de Lúcifer. Segundo Lúcifer, o ser humano ele não poderia ser misturado com a matéria. Não poderia existir essa questão. Só que a finalidade já estava definida. Se não houvesse essa questão, questionada por Lúcifer, todos nós seríamos... todos nós não iríamos evoluir. Seriam seres, todos os seres que encarnassem aqui, seriam seres que não iriam evoluir nesta encarnação. A encarnação neste planeta seria uma encarnação onde o ser não evoluiria. E para aqui ser uma encarnação em que o ser evolui, tem essa questão dessa questão conflitante para Lúcifer. Da mistura do ser humano com a matéria, do egocentrismo, do ego, a personalidade individual de cada um, entre outros. Bom, logicamente Lúcifer se rebelou, né, todos sabem disso, e ele fica tentando provar a todo momento que ele está certo. Bom, a partir disso, e Deus quer que Lúcifer se arrependa e que seja restaurado ao seu reino. Deus quer que Lúcifer seja restaurado ao seu reino. Assim, isso é o que ele deseja a todos. Deus é um ser muito misericordioso. Mas o egocentrismo de Lúcifer, apesar de ele ser brilhante, né, nesse momento o egocentrismo falou mais alto, ele se rebelou e está tentando provar a Deus e às outras pessoas e aos outros seres, né, de que ele tinha razão. E uma das formas é ele, de fato, instigando a todo momento os seres humanos a virem a cometer erros em razão da matéria. Junto a isso, aí eu falei esse enredo para começar para iniciar aí o tema central aí da live de hoje. Junto a isso, então, de que forma poderia ser provado, de que forma Lúcifer conseguiria provar que isso foi um erro? Com a própria humanidade se autodestruindo em razão da matéria. Seria uma forma dele provar. E aí começou esse embate, né? Uma guerra, assim dizendo. Uma das formas, né? Uma das formas funciona da seguinte forma.
algumas das famílias mais poderosas do mundo são famílias que têm um pacto com Lúcifer. E de que Lúcifer se alimenta aqui? Através da desgraça, através do destruimento, da autodestruição humana. Toda a destruição, tudo que envolve prejudicar a humanidade em prol de destruir a humanidade serve de alimento para Lúcifer. E aí inicia-se todos os paradigmas. E aí, é claro que isso vem desde da construção da humanidade, desde que, junto a todas as finalidades que eu mencionei aí, tá? Existe essa finalidade de Lúcifer aqui, no planeta Terra. Então tem a finalidade de Deus, fazer os seres humanos, os seres aqui evoluir. Tem a finalidade do ser, que criou aqui a Terra, e aí tem finalidades econômicas, científicas, de pesquisa, etc. e tal. Tem a finalidade dos seres que vieram aqui, os seres alienígenas que chegaram no planeta Terra, que são econômicas da mesma forma, tá, mais ou menos da idêntica forma das finalidades de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, ao descobrirem Brasil e Estados Unidos de América. A idêntica finalidade tem esses seres alienígenas ao descobrirem o planeta Terra. Produção de riquezas e tudo mais para o povo dele. Lembrando que esses seres alienígenas são são uma outra raça, uma outra espécie. E o paradigma deles foi imposto aqui, que é um paradigma individualista. O ser humano não se coloca como centro das atenções. É uma repetição do paradigma desses seres que, através de uma expedição, descobriram o planeta Terra. Bom, e junto a isso vem a finalidade, né, em meio a isso tudo, vem a finalidade de Lúcifer de promover a autodestruição da humanidade. E tudo isso aí está interligado, tudo junto. Bom, então, como eu estava me referindo, algumas das famílias mais poderosas atuais hoje no mundo têm um pacto com Lúcifer. E essas famílias, elas são as responsáveis, por exemplo, pela criação do que chamamos de Matrix, de toda a lavagem cerebral existente. Só que, lembrando, existem outras finalidades concorrendo. Eles não são os únicos. As famílias poderosas que têm um pacto com Lúcifer e impõem aí toda essa lavagem cerebral que chamamos de Matrix, não são não obtêm a única finalidade, não são os únicos centros, não são eles não formam um único centro de objetivos no planeta Terra. Tem Deus, tem um criador do planeta, etc e tal. Só que eles exercem um poder muito grande, porque existe o livre-arbítrio. E tem um ser, o Lúcifer, muito poderoso, exercendo de forma pesada o seu objetivo. Enquanto que Deus age de uma forma suave. Lembra do soltar? Não é aquela pressão. Mas o suave de Deus é algo que supera, inclusive, a força de Lúcifer. Só que, apesar disso, né, apesar dele, quando o Lúcifer coloca pressão, 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 e existe um soltar, né, existe um prejuízo muito grande
deste lado, do planeta Terra. Bom, essas famílias, elas... E aí, essas famílias atuais, elas são descendentes de seres que fizeram um pacto lá atrás com Lúcifer. E isso foi passando de geração em geração, certo? E desde lá que são formadas o castelo para que a lavagem cerebral ocorra. Criação de religiões, a criação de diferentes viés políticos, a imposição de guerras, e por aí vai. Lembrando que tudo isso nutre, serve de alimento para Lúcifer e seu exército. Se não existir essa questão, eles morrem literalmente de fome nesta terceira dimensão. Bom, aí isso aí é tudo. É claro que dentro disso que estou falando, existe um mar de informações, mas estamos aqui com o objetivo de fazer você ter uma expansão. O objetivo é fazer você sair da Matrix. Bom, então, agora concentrando nesta nossa geração, na atualidade. Como ocorre a lavagem cerebral? Uma forma clássica aí. Tudo que é aprendido nos colégios, por exemplo, tem como finalidade uma lavagem cerebral. A criança, ela vai... O aluno lá, primeira, segunda, terceira, quarta, na época era série, agora mudou, né? Mas acredito que todo mundo aqui vivenciou essa questão de séries. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, sexta série. Nós aprendemos a ler, escrever e tal. E que já começa de uma forma errada, né? Essa forma de subvocalização é algo que apenas dificulta o aprendizado, a aceleração, diminui a aceleração do aprendizado. Essa forma de ler subvocalizando, sílaba por sílaba e tudo mais. Ou seja, tudo, né, faz parte dessa agenda que essas famílias têm. Essas famílias, em razão do pacto existente, têm agendas e elas têm de aí, estar cumprindo essa agenda. E aí a lavagem cerebral ocorre já nos colégios, nas escolas. O que não ocorre do colégio onde os filhos dessas pessoas estudam. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive, já existem colégios fora dessa lavagem cerebral. Porque, como eu disse, não são todas as famílias poderosas do mundo que fizeram um pacto com Lúcifer. Existem famílias poderosas que não têm pacto com ele. Que também exercem influência aqui. Como eu disse, existem diferentes finalidades envolvidas aqui no planeta Terra. Tem alguns centros de poder exercendo influência. A criança, mas a maioria das pessoas, das crianças hoje em dia, estudam, maioria absoluta, não tem nem com colégios que estão fora desse paradigma de lavagem cerebral. Por exemplo, do Rio de Janeiro tem um que já podemos considerar, que é o Colégio Eleva, Botafogo. São Paulo deve ter também, mas, assim, por exemplo, do Rio tem um. E esse colégio tem 4, 5, 6 anos, eu acho, no máximo. Só para ter uma ideia. Então, a maioria das crianças estuda nesses colégios onde o critério é a lavagem cerebral. E aí a criança estuda, e aí chega a época das provas, né? E aí a criança tem que tirar uma boa nota, senão, se ela chega em casa com uma nota ruim, o pai e a mãe vão brigar com ela. É ou não é? Então, ela tem que se esforçar para tirar uma boa nota dentro da lavagem cerebral existente. Então, a criança já existe uma imposição de um esforço
dela sofrer lavagem cerebral. É claro que tem coisas boas ali? Tem coisas que são necessárias no ensino do colégio? Lógico que tem. E junto a isso também toda uma lavagem cerebral. Certo? E ano a ano a criança se esforça para poder passar de ano, para poder ir para um novo nível de lavagem cerebral. Né? Até chegar aí no segundo, até ela terminar o segundo grau, e aí a lavagem cerebral está completa na mente daquela. É um adulto formado com uma lavagem cerebral imposta. E em meio a isso também tem algumas coisas boas que são aprendidas na escola e no colégio. Bom, porque se fossem só coisas ruins, também existe o risco de ser percebido. Além de que é necessário uma certa evolução humana para que elas sejam pessoas que produzam tanto riquezas para a finalidade de alguns centros de poder aqui neste planeta, assim como para que sejam fontes de produção de energia negativa que serve de alimento para essa galera, esse pessoal do mal, Lúcifer e seu exército. E logo após o segundo grau, tem a figura da faculdade, onde determinados pontos específicos, conhecimentos específicos sobre um determinado conhecimento é aprendido, e a lavagem cerebral embutida, e vem o mestrado, fica mais específico ainda, mais profundo, e também uma lavagem cerebral específica, doutorado, um conhecimento mais específico, uma lavagem cerebral ainda mais profunda, porque são pessoas que vão exercer uma influência em diversas pessoas. Então, o nível dela dá para ser uma lavagem cerebral ainda mais profunda. Sempre maquiada de sabedoria e tudo mais. Onde são pessoas que falam bonito, falam sobre o amor à natureza, preservar a natureza e tudo mais. E em meio a isso, uma lavagem cerebral embutida, onde tudo aquilo que é falado de uma forma bonita, onde as palavras soam como músicas para os ouvidos dos ouvintes, existe ali também uma imposição do paradigma da Matrix. E isso não é percebido. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que podem estar falando mais ou menos ela não vai falar tudo isso que eu estou dizendo, ela não vai falar, claro, né? Mas pode falar aqui metade desses pontos. Eu estou falando de uma forma superficial, claro, né? Mais superficial, mas nem mesmo ela não vai concordar com mesmo com essa superficialidade que eu estou dizendo, de forma alguma será falado ou aceito para determinadas pessoas consideradas sábias. Mas metade do que eu estou dizendo aqui, tem pessoas que falam, demonstrando ser pessoas que querem fazer com que ciclo A, B e C, que o povo em geral saia da Matrix, e ele realmente acredita que ele quer isso, enquanto existe uma lavagem cerebral embutida ali. E tudo que é falado, no final das contas, é uma forma das pessoas se aprofundarem ainda mais. E por que isso? É uma forma de proteção. É uma forma de proteção. Porque se alguém falar a realidade existente sobre Matrix, sobre lavagem cerebral, sem que, né, e falar de forma puramente real, verdadeira, 100%, sem que ninguém tenha ouvido falar daquele assunto, esse grupo aqui vai ter uma tendência enorme a formar um grupo, uma multidão de pessoas que podem exercer uma rebelião
contra os centros de poder que eu mencionei, negativos. Prevalecentes do centro de poder. O centro de poder é só uma nomenclatura que eu estou usando. Prevalecentes do centro de poder de Deus. Então, para se proteger desse perigo, então, esse assunto aqui já é falado pelo outro lado, mas de uma forma em que, no final das contas, também vai fazer prevalecer uma lavagem cerebral. Vai fazer prevalecer que as pessoas continuem dentro da Matrix. Lembrando, a lavagem cerebral tem como finalidade gerar alimentos para os seres do mal, né? Fazer prevalecer a finalidade de Lúcifer. Quando digo os seres do mal, é o exército de Lúcifer. Fazer prevalecer a finalidade de Lúcifer, que é a autodestruição da humanidade, para provar lá o egocentrismo dele, a teoria dele, para provar que ele estava certo perante Deus. E assim, quem sabe, ele conseguiria tomar, na cabeça dele, tá? Isso é algo impossível. Na cabeça dele, quem sabe ele conseguiria tomar aí o lugar de Deus. O que não vai acontecer. Assim como também, junto a isso, existe a finalidade de gerar riquezas, de manter aqui pessoas escravizadas, produzindo riquezas para aqueles seres que vieram fazer expedições. Até aqui, está sendo entendido? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Vamos lá. Vai, Arthur. Pacto com Lúcifer, então, te deixa poderoso, mesmo sendo ruim. Sim. Diversas pessoas aí já fizeram um pacto com Lúcifer. E aí a pessoa fica famosa, dinheiro, tudo mais, riqueza. Mas lembrando que isso é algo momentâneo. Momentâneo. Com certeza absoluta, o que irá acontecer depois não vai valer a pena. Mas fazer pacto com o Lúcifer deixa a pessoa poderosa, deixa. Famosa. É aquilo que o Lúcifer prega. Deus, que o ser humano não poderia ser misturado com a matéria. Certo? Então, já que disseram que ele está errado, então beleza. Então ele mesmo usa as pessoas, usa a matéria para beneficiar essas pessoas, e essas pessoas, em contrapartida, elas dão o que Lúcifer deseja. Elas promovem a autodestruição da humanidade. Junto a isso, ainda existe um ponto, acho que eu só vou falar agora de forma rápida. Esse é um tema para uma live mais profunda. Já falei sobre isso em outras lives, que muitas pessoas, ao encarnarem aqui no planeta Terra, elas já encarnam com um chamado pacto de destruição, também para a autodestruição da humanidade. Elas já encarnam com esse pacto de autodestruição, tanto dela, tanto da humanidade. E é claro que esse pacto pode ser desfeito. Por quê? Porque o centro de poder, quando eu menciono centro de poder, é uma nomenclatura apenas para separar as diferentes finalidades de centros impostos aqui na Terra. Então, esse centro de poder de Deus é algo superior. A pessoa que se entrega a esse centro, ela consegue curar-se de qualquer outra situação. Mas veja bem, pessoa que consegue se entregar. Porque tem seres que estão tão contaminados que para conseguir se conectar a esse centro, para se conectar com Deus, se entregar a Deus e se desfazer, ela
vai ter que fazer algum tipo de limpeza. Buscar uma limpeza, vai ter que ser insistente, se ela estiver com muita antimatéria agregada, ligada aos seres negativos. Mas, se ela conseguir se conectar, acabou, não tem... Não, Deus está lá em cima e Lúcifer, que é o ser que nessa terceira dimensão seria o anjo mais brilhante de Deus, está lá embaixo. Bom, respondido, Arthur? Oi. Respondido? Sim, respondido, total. Bem explicado. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu nunca falei o que eu vou falar aqui agora. Nunca falei. Porque eu sempre tive um receio de ser a pessoa que está dando uma informação que pode prejudicá-la. Mas eu cheguei à conclusão que essa informação deve ser dada porque tem pessoas que, sem saber, cometem esse erro. Um contrato com seres seres do astral, seres que não estão aqui, que você não vê aqui, ó, vê com seus olhos, né? Você não está me vendo aqui, né? Esses seres, né? Até mesmo com seres de outra dimensão, seres no mundo espiritual, seres do astral, um contrato realizado com eles é feito, a pessoa não precisa estar em contato com o ser, vendo ali ele e negociar. Lembra do livre-arbítrio? Então, se a pessoa ela se declara algum contrato, e se isso for realmente algo possível a ser feito, o contrato fica estabelecido. Ou seja, um pacto com Lúcifer, a pessoa pode, num belo momento, fazer esta declaração e selar aí um contrato com ele. Por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu estou ensinando as pessoas a fazer, não. Não, é porque para evitar que as pessoas façam sem saber. É o que ocorre demais isso. As pessoas fazem contratos sem saber que estão fazendo contratos. Mas está lá, o livre-arbítrio. A pessoa declarou, mas eu declarei, mas o outro lado não certo. Não precisa. A declaração, existe o livre-arbítrio. Se a pessoa fez uma declaração, o contrato vai estar selado. É por isso que determinadas frases funcionam como verdadeiros pactos. Diversos rituais funcionam como verdadeiros pactos. Rituais na religião. Por exemplo, o batismo. O batizado é um pacto. Quando eu menciono pacto, não quer dizer que seja ruim, gente. Tem pacto pode ser do bem e do mal. Quando a pessoa passa por um batismo, alguém foi batizado aí depois de adulto, por exemplo, em alguma religião, a pessoa percebe uma diferença total, porque um pacto foi realizado ali dentro. E aí existe uma mudança. Certo? Então, muito cuidado. Por exemplo, essas afirmações, a pessoa fala que é o diabo e tal. Ficar muito atento quanto a isso. Enquanto que quando uma pessoa busca Deus, ela está buscando um pacto com Deus. Certo? Então, muito cuidado com isso. Que as palavras ditas, elas podem ter força de um contrato. Muito cuidado. É assim que o universo funciona nesta terceira dimensão. Bom,
Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu aqui, Igor. Pode? Pode. Quem é? É o Saboia. Grande Moisés! Fala, meu amigo, tudo bem? Vê se pô, Oi, Igor. me dá uma ligada amanhã pra gente conversar, mas fala. Tá, deixa eu falar aqui. Eu sempre vi, cara, Mutou, Moisés. Você mutou e o seu microfone foi mutado. Não fui eu, não. Desmutou. beleza? Beleza. O Hélio Couto, ele sempre falou de pacto com os negativos, mas nunca colocou como um ser além, assim. E o Deepak Chopra e tantos outros, assim, não crê nisso. Aham. E aí a minha dúvida aqui com você... Oi? Pode continuar. A minha dúvida aqui com você é o seguinte: não seria o Lúcifer uma metáfora para o ego? Porque você crê mesmo que um ser criado perfeito ia dar defeito, aí ia passar 10 mil anos, 15, sei lá quantos, ele nunca ia perceber, ele nunca ia ter a percepção. Enquanto espíritos encarnados que são mais jovens, mas já tem, por exemplo, o Gandhi, o Sai Baba, o Dalai Lama, o Chico Xavier e tantos outros. E, tipo assim, Lúcifer, ele nunca tomou a consciência. E assim, qual que é a vibe da vida dele? Ele sente prazer em torturar, quer dizer, ele já tem certeza que ele não pode ser o criador. Não seria o Lúcifer uma metáfora para o ego? Assim, tem 100% de certeza nisso? Não, olha só, Porque, o Lúcifer é uma metáfora não pro ego, pro egocentrismo, sim, ok? mas você crê um ser realmente assim que está querendo dominar tudo e ele sente prazer em torturar, ele quer roubar o lugar de Deus, tipo assim, se você crê como um ser real, um anjo que caiu, Então, é complicado falar sobre isso. Tudo é a conjuntura, tudo como é que eu posso dizer? Nesse momento, eu estou explicando de uma forma. Pode ser que, por um determinado nível de consciência, eu vá explicar de uma forma diferente. Mas tanto uma forma, tanto essa outra forma, elas vão atingir a mesma finalidade. E a finalidade é o que importa. Compreende o que eu estou falando? Você está compreendendo o que eu estou falando? Percebe o que eu estou dizendo? Tá, seu microfone. percebo sim. Aí sim, porque se for num sentido metafórico, né? Quando a gente estuda aqui em grupo, o pessoal pergunta para mim, o que significa o mundo jaz do maligno? E aí eu lembro que o Hélio Couto fala, esse aqui é o planeta do crocodilo. Quer dizer, o mundo jaz do ego. Quem sobrepõe nesse mundo é o ego, no nosso, no planeta Terra. A centelha divina talvez em Júpiter, talvez em outro local, mas aqui ainda é o ego. Basta você olhar para as guerras. 36 anos de paz e o resto tudo é de guerra. Então, para mim, fica o Lúcifer como um sentido metafórico, como o ego, e como, assim, contratos existem, mas com seres negativos, com magos, mas não com um chefão, uma autoridade que pensa em tomar o lugar de Deus. Assim, é uma coisa para mim, é uma coisa mais evangélica, mais fantasiosa, entendeu? Mais igreja católica. E aí Você eu já, fico meio você, assim. você já, antes de eu falar o que eu vou falar, é, você mencionou que nunca viu o Hélio Couto falando de pactos com os seres do bem, mas é falado sim, tá? Osho, Hélio Couto, por exemplo, o pacto com os seres de luz. Ele passa isso em várias palestras, tá? Não, eu disse que eu nunca vi o Hélio Couto falando de um ser maligno. Eu não falei que não faz pacto com o bem. Eu falei que eu nunca vi ele mencionando um líder, entendeu? Ele sempre Menciona fala também, como já mencionou várias vezes.
tá? Eu? Ele fala o chefão lá do... Ele menciona assim várias vezes, tá? Como se fosse o Lúcifer? Cara, a palavra Lúcifer é só uma nomenclatura. Alguém Ó, pode... A pessoa pode dizer Lúcifer, o outro pode falar Astrogildo, o outro pode dizer Haroldo. É apenas uma são nomenclatura mitos. criada aqui, né? É apenas uma nomenclatura É, criada, certo? é, certo. É mitologia. É tipo um mito. Você Exatamente, tá eu ia falar tentando. exatamente isso. Você já estudou mitologia. Você já viu que existe um mesmo arquétipo na mitologia grega e na mitologia hindu ou na mitologia do Egito, que são a mesma coisa. É a mesma coisa, só que tem nomes diferentes, tem mitos, histórias diferentes vivenciadas, mas todas elas uma tem equivalência com a outra. E às vezes você vê as histórias equivalentes, são histórias completamente diferentes, mas que no final têm uma mesma finalidade. Uma mesma finalidade, que vai fazer a pessoa que vivenciou aquele mito acessar o arquétipo, acessar uma frequência X cuja criação do arquétipo teve como finalidade acessar diferentes frequências. Uma delas é acessada vivenciando uma mitologia, um mito, vivenciando um mito daquele arquétipo. Mito é sinônimo de história aí, tá, pessoal? Tá? A pessoa, quando está vivenciando um arquétipo, ela vive um mito, uma história. Por exemplo, o famoso presente de grego, vivenciado aí na guerra. Todo mundo na guerra da Grécia. Nessa guerra aí envolvendo os gregos. E aquilo ali é um mito. E esse mito se repete, essa história. A pessoa dá um presente para a pessoa, um ar de presente, uma maquiagem de presente, só que dentro, né, a embalagem de presente, e dentro tem algo ruim. Isso é um mito, vivenciado por um arquétipo. Muitas pessoas vivenciam esse mito, na realidade, e com base nesse mito, só que esse mito como uma metáfora. As pessoas vivenciam. Por exemplo, tem dois sócios de empresas, aí um sócio manda, olha, pô, cara, vamos fazer uma união, tudo mais. Olha só, esse meu funcionário aqui é muito bom, vou mandar ele para sua empresa, de presente para você, porque eu quero que você cresça, que o seu crescimento faz bem para mim. Na verdade, ele está mandando uma pessoa para espionar. Vivenciou esse mito do presente de grego. Presente de grego é só um jargão. Certo? Eu só estou me referindo a isso para que vocês entendam, tenham a percepção do que está sendo falado. Então, ô Moisés, diante disso, uma mesma frequência, uma mesma energia é acessada, vivenciando um mesmo arquétipo, mas que tem nomes diferentes, dependendo da mitologia, que têm histórias contadas de forma diferente, dependendo da mitologia, mas que acessam a mesma frequência, a mesma finalidade. Certo? Então, se ater a essa questão que você está dizendo, a questão aqui, a finalidade não é passar o conhecimento, a finalidade é fazer a pessoa obter aí a prática do conhecimento, que no caso aqui é a sair da Matrix. Uma lavagem da lavagem cerebral, certo? Aí a forma que se conta deve ser a melhor forma possível para que a pessoa visualize o que está ocorrendo. Certo? Compreendeu ou não? Ou seja, o que eu estou falando nada mais é do que um mito real, mas que pode ser falado de uma outra forma, completamente diferente, mas que vai ter uma mesma finalidade. Oi, Igor. Tá claro, Moisés? Tá claro ou não?
Toda a questão que envolve... É impressionante, sabe? Quando envolve religião, quando envolve política, quando envolve essas coisas, existe uma tendência a pessoa não conseguir separar o joio do trigo. Né? A influência ela se torna tão forte, né? Ou em razão de proteção a uma religião, ou em razão de uma ojeriza à religião, ou de uma revolta referente a uma religião específica, ou à religião como um todo, e aí isso prejudica muitas vezes a percepção do que está sendo passado. Né? A pessoa fica presa no meio, enquanto que ela não deixa de desenvolver e captar a finalidade. Igor, quer falar? Pode falar. Por exemplo, rapidinho, Igor. Por exemplo, não. No que eu estou dizendo de Lúcifer, não importa a palavra se é Lúcifer, se é fulano, se é ciclano. O mais importante é que existe ali uma figura, uma energia negativa do mal atuando de forma contrária aos seres humanos. E essa energia está presente dentro de cada ser humano também. Assim como existe a centelha divina, existe a figura do egocentrismo. O egocentrismo é a ação humana vibrando nessa força do mal. Certo? Fala, Igor. Então, eu acho que o amigo Moisés, quando perguntou, ele quis entender porque quando Deepak Chopra e esse pessoal fala do ego, eles estão se falando só do ego, como se não existisse nada externo, só existisse o ego. Naquele filme do Revolver, no final, eles falam sobre isso. Eles falam que tudo é criação da mente, só existe o ego. E ele estava perguntando se realmente existe essa energia externa. Acho que a gente acredita que realmente existe energia externa. Lúcifer é um ser de luz, mas ele está completo com esse ego. Assim como o ser humano também tem um ego, egocentrismo. Então, essa influência externa existe, tá? Assim como existe essa parte interna do campo do ser humano, né, que é o egocentrismo. E aí existe essa ligação. Quando a pessoa age de acordo com o egocentrismo, ela está vibrando junto com esses seres negativos. Que são seres, essa figura externa é real. Essa figura externa é real. No filme Revolver, que é o filme que eu recomendo para todos, né, eu com certeza, a partir do momento que o Moisés começou a falar, claramente eu percebi que o parâmetro é ali o filme Revolver, que é um dos melhores filmes que existem para mim. É falado dessa questão, dessa figura, de que toda percepção de algo ruim é apenas uma percepção do ego, que para a ciência, o que a religião chama de diabo, de demônio, a ciência chama de ego. E quem está certo? Ambos estariam certos. Essa figura demônio, diabo, falada pela religião, é um pouco forçado, tá? É um pouco forçado, é por isso que quando a pessoa ela evolui e ela, né, está numa condição em que ela não precisa mais da religião para evoluir, ela passou daquele limite, porque a religião impõe limite. Mas quando a pessoa passa daquele limite imposto de crescimento pela religião, né, tudo que é falado aqui pela religião é visto como algo fantasioso. Mas, na verdade, é uma mistura de pontos verdadeiros com pontos fantasiosos. Por isso que a pessoa tem um crescimento e também posto um limite. A religião é algo criado tanto
para salvar, tanto para limitar. Ela salva e limita. Salva e limita. Mais alguém? Ô Moisés, quer falar mais alguma coisa? Moisés? Igor, Lucas, pode falar. na verdade, assim, com relação ao conteúdo do Hélio, eu até, quando entro nesse assunto, eu queria compreender. O que eu entendo é um ser igual eu e você Oi? trilha um ser igual eu, por exemplo, ou igual você, começa a crescer no lado negro da força, e o Hélio não cita o termo Lúcifer, mas pelos termos que ele cita, é muito claro que ele está citando uma figura de carne e osso, às vezes, que ele fala. O Ele sujeito quem? lá Calma aí, dentro do é porque bunker. Fala um pouquinho mais alto, por gentileza. Tá conseguindo me ouvir bem agora ou não? Quando você citou a questão da figura, quando ele cita não sei o que, é a figura de carne e osso. Eu não peguei. Peraí. Tá conseguindo me ouvir melhor agora? Ah, bem melhor, pode falar. Sim. O que eu entendo é que, tipo, ele, quando ele fala. Só um minutinho. Se a premissa for verdadeira e a conclusão for falsa, dá falsa. O resto é tudo verdadeiro. Pronto, desculpa. Quando ele fala, por exemplo, de Lúcifer, ele não cita o termo Lúcifer, mas do jeito que ele fala é um ser Ele igual quem? eu, Ele um ser quem? igual a você. Ele quem, O Lucas? Hélio Couto. Ah, tá. O Hélio Couto. Aham. Ele cita como se fosse um ser igual eu ou você, que começou a crescer no lado negro da força e virou um chefão. Aí ele cita o sujeito que está lá no bunker, protegido. Aí, do jeito que ele fala, dá até entender em certas horas que ele cita o continente asiático, que, por exemplo, um exemplo de Lúcifer que nós teríamos atualmente seria, por exemplo, o Xi Jinping, Pergunte um só. o presidente da China. Pode. Lucas, abre o áudio novamente, fala, por favor. Não, aí é isso. Eu não sei se você compreendeu o que eu quis dizer, né? Uhum. Mas é um ser igual eu, por exemplo, começa a trabalhar do lado negro da força. Sim, mas olha Vai só, crescendo, ô Lucas, um luz. ponto importante a gente destacar aqui, que é o seguinte, não é uma forma de reprodução do que o Hélio Couto fala. Existe o Hélio Couto, existe o Osho, existe várias pessoas falando, e aqui não é uma reprodução do que o Hélio Couto fala. O Hélio Couto pode falar o que ele quiser, ponto. Não quer dizer que aqui, tudo que é falado aqui é usado como base, é acreditado no que o Hélio fala. Até porque, tá? Muitas coisas que o Hélio falou, que vocês podem assistir em palestras antigas, passaram alguns anos, ele fez palestras novas e foi falado de uma forma contrária. Algumas porque realmente teve uma mudança de opinião, e outras porque, em razão do contexto que está sendo colocado ali, a forma que tem que ser falada é de uma forma contrária àquele outro. Porque naquele outro era algo muito raso. Para ser entendido, tinha que ser entendido daquela forma. Compreende? Então, não cabe aqui a nós ficarmos analisando o que falando A, B ou C falou, entende? Porque isso não é agregador. Tá? Então, só para deixar isso declarar mais eu não estou chamando sua atenção não, tá, Lucas? Só estou porque fazer essa observação é importante. Tá bom? Não, sim, eu compreendo, mas, tipo, a gente traz aqui para uma questão de, tipo, ficar claro o entendimento mesmo de que, tipo, às vezes, Lúcifer é uma figura mitológica, mas, por exemplo, às vezes Lúcifer, claro, aqui no Brasil a gente não tem isso, mas se a gente vivesse em uma ditadura, Lúcifer seria, por exemplo, quem vive na China, Lúcifer lá seria o chefe do Partido Comunista Chinês. Quem vivia na União Soviética, Lúcifer, estaria ali encarnado na figura dos comandantes autoritários.
Ou às vezes a pessoa que tem uma multinacional e tem trabalho escravo, de que, tipo assim, não é uma figura que tá longe da gente também. Ou talvez e tudo isso Lúcifer, aí seja enquanto uma lavagem energia cerebral. externa, Ou personificada. talvez, Lucas, tudo isso aí seja uma lavagem cerebral imposta e talvez o. Não estou dizendo que eu creio nisso. Estou falando até mesmo para provocar uma reflexão. Tudo isso que você está falando é uma lavagem cerebral imposta, enquanto que as pessoas que você menciona ser a figura do mal podem ser uma figura do bem. Não estou dizendo que é o caso, tá? Por exemplo, vou dizer que Hitler era do bem. Pô, loucura falar isso. Tem pessoas que falam, tá? Isso é loucura. Isso é loucura. Uma pessoa do bem não faria o que Hitler fez. Provado. É provado. Mas tem pessoas loucas dentro do ativismo quântico que dizem que Hitler era do bem, por exemplo. Tá? Mas tem questões em que é apenas uma lavagem cerebral. Tem situações em que a pessoa acredita que ser do mal, que na verdade é algo do bem. Mas em razão de uma lavagem cerebral, acredita que aquilo ali é do mal. Certo? Mas contra fatos específicos, não há argumentos. Por exemplo, Hitler, o que Hitler fez foi há pouco tempo. Tem pessoas que vivenciaram o que Hitler fez que estão vivas. Então, contra fatos, não há argumentos. Certo? Contra fatos. Pois é, Igor, por exemplo, citando aí, vamos partir do princípio de que, de fato, o Hitler fez o que fez e é um ser do mal. Ele seria, por exemplo, a personificação de Lúcifer aqui nos anos 40 que teve aqui na Terra. Um agente que estaria a serviço dessa energia negra, digamos assim, né? Com certeza. Porque, por exemplo, Lúcifer enquanto um ser único, mas Lúcifer também pode ser um ser do mal que trilhou o caminho, é uma energia arquetípica. Mas é basicamente isso, assim, que tipo assim, Lúcifer também não é só um ser imaginário. Ele é um ser concreto que, dependendo do lugar e da época que você nascer, ele vai ser o presidente do seu país, por exemplo. Não é que ele vai ser o presidente, é que aquela pessoa ali está vibrando na frequência do Lúcifer. Não é que e se ela está vibrando na frequência do Lúcifer, os atos dela vão ser o quê? Atos de Lúcifer. Ela vibra naquela Exatamente. frequência ali. Isso. Certo? O que eu falei no início da live teve exatamente a finalidade de não haver confusões, mas a minha finalidade era para evitar confusões lá no inconsciente. Eu não esperava que conscientemente fosse trazidas questões assim. Quando eu mencionei os centros de poder, né, que o planeta foi criado por um ser e que tinha finalidade. E aí, junto a isso também, lógico que Deus também tem finalidade. E aí veio os seres alienígenas fazendo expedições, chegaram aqui com finalidade. E tem a Lúcifer com a figura com uma finalidade. Quando eu fiz essa questão, foi justamente para ser entendido que tudo isso está interligado e que muitas vezes essa interligação confunde as pessoas. Confunde as pessoas. Oi, Igor. Faz as pessoas. Então, como tudo está interligado, existem vários pontos aí que, se a pessoa for querer ir a fundo, ela pode até ter uma dificuldade de entender, em razão dessa interligação. Mas não é necessário. Se for entendido esse grosso aqui, que está sendo falado, essa parte geral, isso basta para entender como as coisas funcionam, quais são as finalidades, o que está ocorrendo. Basta para a pessoa ter a percepção da Matrix, da lavagem cerebral, e sair. Enquanto a pessoa fica presa na lavagem cerebral, ela está dormindo no astral.
Ela deve acordar. Quando ela acorda, significa que ela conseguiu, né, desfazer essa lavagem cerebral. Enquanto a lavagem cerebral não for desfeita, a pessoa fica presa nesta dimensão. Salvo algumas exceções, tá? Que vieram aqui cumprir determinadas finalidades, mas são pessoas que não ficam presas à lavagem cerebral. Então, a destruição da lavagem cerebral é importantíssima para a pessoa crescer. É importantíssima para ela deixar de ser escrava. A lavagem cerebral existe para manter as pessoas aqui como escravas, servindo a um centro de poder que quer escravizar, pegar as riquezas, levar para lá, servindo a estando totalmente à mercê de um outro centro de poder que nutre também da escravidão, mas que quer a destruição aqui, diferente desse centro de poder dos alienígenas que fizeram a expedição, que querem sugar a riqueza. Existe um centro de poder que quer sugar, se alimentar dessa energia e também a destruição da humanidade. Aí, nessa parte, esses dois centros aqui são conflitantes. Essa galera aqui da expedição, os alienígenas que chegaram para a Terra e descobriram aqui uma fonte de riqueza, se equipara aos seres humanos utilizando animais e plantas e tudo mais como riquezas. Também. Tudo é ser vivo. Ser vivo de diferentes raças, diferentes espécies, diferentes níveis de evolução. Ou seja, existem seres bem mais evoluídos que os seres humanos, que também sofrem do que, gente? Sofrem do quê? Do egocentrismo. Ou seja, é um planeta onde a matéria e os seres também se misturam. Diversos planetas. Existem milhares de planetas aí que ao longo aí isso é a terceira dimensão, tá? Terceira dimensão. Que não é visualizado, não são visualizados ainda. Apesar de estarem na terceira dimensão. Bom, mais perguntas? Mais perguntas? Um ponto muito... Eu estava falando dos animais, inclusive, a lavagem cerebral. Agora vamos falar um pouco da lavagem cerebral, que é um ponto muito importante, porque a finalidade é a lavagem cerebral ser desfeita. A finalidade é a pessoa sair da Matrix. O ser humano, vou dar um exemplo aqui. Ele diz que o animal, ele não tem autoconsciência, porque o animal não reage às situações da mesma forma que o ser humano reage. Por exemplo, nós utilizamos a visão, vocês estão me vendo aqui através da visão. Se a pessoa for cega, ela vai estar escutando. Ela tem essa capacidade de ouvir e enxergar ao mesmo tempo. Alguns vão apenas ouvir, mas isso basta para trazer uma reação. E essa reação seria uma autoconsciência. Um cachorro, por exemplo, ele não vai reagir da forma que um ser humano reage ao que ele vê. Mas ele reage através do cheiro, do olfato. Assim como a capacidade de um cachorro de reação ao que ele cheira é superior, infinitamente, não digo infinitamente, mas é muito superior à capacidade de reação do ser humano ao que ele cheira. Ou seja, o centro de percepção do cachorro é o olfato.
Ele sente o cheiro do dono de longe, por exemplo. Até mesmo o que ele escuta é bem mais profundo do que o ser humano. Você pode ver, se você tiver cachorro em casa, o seu cachorro escuta alguém da sua casa chegando na sua casa no momento em que você não está escutando nada. Aí alguns segundos passam, aí você começa a escutar. Que a capacidade dele é maior. Ou seja, ele reagiu, ele começou a latir antes de você. A capacidade de reação ao que ele escuta, ao que ele cheira, é superior à capacidade humana nesse sentido. Só que a capacidade humana de reação ao que o humano vê é muito superior ao que o cachorro. Por exemplo, uma televisão. O ser humano assiste televisão. O cachorro, ele vai reagir ao que é visto na televisão da forma que o ser humano reage? Não. Se você mostrar o dono de um cachorro através de uma câmera do celular para o cachorro vai ter a mesma reação que você tem ao conversar com um ser humano. Você está vendo, você sabe que a pessoa está ali. O cachorro sabe que o dono dele está ali. Não. Tá? São percepções diferentes. Em razão disso, o ser humano acredita que a autoconsciência ali deles são diferentes. A partir disso existe... E aí, pelo ser humano ser um ser mais evoluído, né, ele se coloca numa posição superior. Do tipo, eles têm de me servir. É o paradigma, é o mesmíssimo paradigma dos seres alienígenas que chegaram aqui e descobriram o planeta Terra. O paradigma deles é o quê? Que os seres humanos têm de servi-los. E da mesma forma que tem um grupo enorme de pessoas aqui no planeta Terra preocupando-se com as causas dos animais e tudo mais, existe um movimento no planeta desses alienígenas em prol de proteção aos seres humanos. E aí, né, diversas questões vão aumentando. Não existe essa questão de preservação, áreas preservadas para os animais, cuidado com os animais de extinção. Existe a mesma coisa com os seres humanos, com esse povo, para parte do povo, né? Parte, mesmíssima coisa. Quando é falado todos somos um, vocês entendem isso? Todos somos um? Vou dar a visão prática disso aí. Todos somos um aqui, nesse campo, né, de seres humanos. Por quê? O que eu faço a uma pessoa volta para mim uma proporção maior do que foi feito e numa proporção bem menor volta também para o planeta Terra como um todo. Assim como o bem que é feito volta, se eu faço bem a uma pessoa, esse bem volta tanto para mim, tanto como uma proporção menor para todo o planeta. A partir desse contexto, todos somos um, que tudo isso, tudo que faz volta tanto para a pessoa, tanto para o ser, e todos são ligados através da centelha divina com Deus. Todos somos um, é isso, pronto. As pessoas falam, nós todos somos um, mas nem sabem o que estão dizendo. A prática é isso. Exatamente isso. A lavagem cerebral, vou dar um exemplo de lavagem cerebral, um erro que é cometido e que esse exemplo serve de parâmetro para erros que vocês cometem que vocês não podem cometer. Vou dar um exemplo. A pessoa, lembra que eu falei que a pessoa passa pelo colégio, escola, se forma, faculdade, mestrado, doutorado. Diante disso tudo,
todo conhecimento, vamos supor uma pessoa especialista em medicina, né? Médico, especialização X, pós-graduação, blá, blá. Só que a causa de um câncer, a cura de um câncer maligno, esse estudo não conseguiu decifrar, não conseguiu curar. Entendimento científico atual é que determinado câncer maligno não tem cura. Lavagem cerebral. Mas a pessoa busca a cura num lado espiritual. E aí ela obtém a cura. É claro que esse lado espiritual é totalmente influenciado, positivamente, é claro, por um centro de poder divino. Em alguns casos, pelo centro de poder do criação do planeta, tá? Mas não vou fazer essa distinção, senão vai confundir, tá? Na maioria dos casos, muitos casos é influenciado por esse criador do planeta, mas que nesse caso, estaria ligado a Deus, estariam juntos, misturados nessa questão. Mas, enfim, aí a pessoa consegue a cura. E vamos supor que seja uma pessoa uma pessoa um influencer, um influenciador. Pode ter um programa de TV ou redes sociais com milhões e milhões de pessoas. E aí, o que ocorre? Ela poderia muito bem passar para seus seguidores, para seus telespectadores, que obteve a cura maligna do câncer através de uma questão espiritual. Uma operação espiritual. Só que o lado negro aqui, né, não quer que isso ocorra, porque, nossa, o câncer, por exemplo, é uma criação, né, que tem toda uma vertente maligna, do mal. Vai existir uma influência muito grande nessa pessoa, dentro do que se refere ao politicamente correto. Por exemplo, isso é um crime. A cura espiritual seria um crime de curandeirismo. Olha que loucura. Em prol dessa pessoa não falar, não falar o que aconteceu e, além disso, ir contra, veja bem, a pessoa que foi curada pela operação espiritual, falando mal de operações espirituais. Isso ocorre pasmem, em 99% das vezes. 99% das vezes. A lavagem cerebral é tão grande que a pessoa, veja bem, olha o que eu estou dizendo, a pessoa tem um câncer, é curada por uma cura espiritual, ainda assim ela fala mal dessa operação espiritual. Esse é o nível de lavagem cerebral. Bom, se vocês acham que eu estou falando besteira, então vamos lá. Tem aí qual é o nome daquele João de Deus, né? Bom, é claro que ele é uma pessoa que, através de outros, né, da analisação de outros seres, realizava curas milagrosas. Ponto. Isso é um fato. Tá? Várias pessoas curadas por ele. Logicamente, e isso em razão de algo divino. E logicamente que ele vai ser altamente atacado por um centro de poder maligno. Atacado. Vai ser atacado. Ao ponto de fazê-lo cometer as questões de abuso sexuais que ele veio a cometer. Dizer que ele não cometeu, né? Milhares de mulheres falando. Houve, sim, um abuso, mas um trabalho de cura espiritual era feito. Um belíssimo trabalho. Vidas eram salvas ali. E claro que ele ia ser uma pessoa altamente atacada, ao ponto de, em um determinado momento, ser realmente
contaminado. Mas não quer dizer que também não tenha a parcela de culpa da pessoa, tá? De forma alguma. Tem a parcela de culpa dele também. Ponto. Isso aí não o exime da culpa. E aí, tem um documentário sobre ele na Netflix. O documentário mostra a seguinte cena. Eu fiquei perplexo. Teve uma mulher que a mãe dela tinha câncer. Estava com os dias contados. Estava com os dias contados para morrer. A mãe dela foi nos João de Deus, fez lá uma cirurgia espiritual, saiu. Logo depois fez o exame e o médico dela falou: olha, algo milagroso ocorreu, você está curado. Certo? E isso, gente, a filha da mulher contando na série, no documentário. A filha dela contando exatamente isso. Essa filha dela começou a frequentar lá, não sei se ela queria provocar alguma outra cura, ou foi lá para agradecer, alguma coisa do tipo. E aí ela sofreu um abuso sexual do João de Deus. E aí ela começou o trabalho de condená-lo, puni-lo. E aí, logo após, né, todas essas explicações aí do que eu mencionei no documentário, ela chega e ela fala o seguinte: nenhuma cura era realizada lá. Era tudo mentira. Veja bem, a mãe dela tinha câncer, os médicos falaram que ela estava com os dias contados para morrer. A mãe dela vai no João de Deus, realiza uma cirurgia espiritual, sai de lá, na mesma semana faz exames, os exames mostram que elas estão curadas. A filha dela diz que a filha dela menciona que não era realizada nenhuma cura lá. O que vocês acham disso? Ah, Igor, mas ela foi abusada sexual. Não interessa. É claro, não interessa, sim. É claro que isso é algo altamente ruim. Mas estou analisando a questão a figura, se era realizado curas lá ou não. Percebe a lavagem cerebral ocorrendo através dessa influência do mal, a influência do mal agindo, né? Cometeu abuso sexual e em razão desse abuso sexual, o trabalho de cura foi considerado nulo pela pessoa, pela fonte ali. Compreendem a lavagem cerebral? Uma forma ali, a lavagem cerebral ocorrendo? Identificam ou não? E, gente, isso que eu estou dizendo, vocês assistam que vocês vão ver isso. Assistam que vocês vão ver. Exatamente isso que eu estou dizendo. Mas é algo... E sabe o que me deixa pasmo também? Que as pessoas que assistem o documentário concordam com a mulher. Não, mas isso aí é tudo lorota, não colava ninguém. Olha o tamanho da lavagem cerebral. Mas por que elas concordam? Porque elas não têm a percepção, um nível de evolução, elas estão tão conectadas com a Matrix que a lavagem cerebral tira elas para nada. Age de uma forma assim... tira totalmente a percepção das pessoas. Então eu peço, ativista, que você assista esse documentário, não sei, acho que deve estar, né? Se não estiver na Netflix, está em algum lugar aí na internet. Assista, devem ter 3 episódios. E você vai presenciar essa parte que eu estou dizendo. E me fala qual a percepção que você teve. Por exemplo, eu mencionei recentemente o documentário do Osho. Retratou uma realidade um pouco distorcida, né? Mas retratou uma realidade, mas teve uma parte distorcida ali. Mas retratou uma realidade sobre o Osho. Tem pessoas que assistem e após assistir não conseguem perceber que o Osho era uma figura do bem. Elas
após o documentário, acreditam que ele era uma pessoa que influenciava de forma negativa. Uma falha de percepção incrível. Veja bem, para vocês captarem, o Hélio Couto, naquelas palestras que ele faz, que estão inseridas no título Caminho das Palestras, acho que 70% ali é uma canalização do Osho. Ou seja, é o Osho falando através do corpo do Hélio. Aí uma pessoa que acabou de assistir o Caminho das Palestras fala assim, olha, eu amo Hélio Couto. Aí eu pergunto, e o Osho? Ah, eu não curto o Osho. Ela, logicamente, ela não sabe que ali era uma canalização do Osho. Ela fala, não curto o Osho. É incongruente ou não é? Totalmente congruente. Eu já escutei isso não foi um ou outro, não. Foram pelo menos uns 15 eu já escutei falar sobre isso. Exatamente isso. Gosto do Hélio, mas não gosto do Osho. Porque eu sempre pergunto, logo pergunto do outro. Aí a pessoa não sabe que era uma canalização do Osho. Ela não sabe. Algumas não conhecem o Osho, enfim, mas teve umas 15 que falaram isso. Lavagem cerebral. Então, a lavagem cerebral, ela está aí. O desafio é você se ater à lavagem cerebral. Um ponto que exerce uma grande influência na lavagem cerebral é quando é falado a lei tal. Lei tal. Segunda lei tal. Quando eu falo lei, por exemplo, lei do... que a velocidade... Esse exemplo é até citado pelo Hélio Couto. Que a velocidade da luz é um conceito XXX na física. É uma lei. Na física, tem várias leis da física, né? Lei de Newton, lei do não sei o que, lei do não sei o que lá. Essas leis exercem uma influência no que diz respeito à lavagem cerebral altíssima. Porque quando a pessoa lá no colégio estuda, as crianças estudam essas leis, isso é gravado na mente delas como algo absoluto. E ponto. E isso cria o que chamamos de lavagem cerebral. E nesse exato momento que você está escutando isso, a sua mente, o que ela faz? Ela remete a todos os conhecimentos obtidos lá na infância, na sua época de segundo grau, do pré-escolar, escolar, ensino médio, ensino fundamental. E todos aqueles conhecimentos que foram passados, a sua mente começa a filtrar na seguinte questão. O que aí tem a finalidade de lavagem cerebral e o que aí é de fato necessário para a evolução. E ela começa a realizar esse filtro, nesse exato momento ela já inicia esse filtro, e começa a jogar fora tudo aquilo. É claro que existe uma quantidade enorme de informações aí que até mesmo as questões passadas de pais para filhos, né, que formam a lavagem cerebral. Mas inicia um movimento de filtragem. Iniciou. Diversos pontos. Já iniciou essa filtragem. Você vai perceber que, por meses, a sua percepção vai aumentar bastante. Você vai assistir um determinado filme, tem vários filmes que têm finalidades benéficas. Não tem os centros de poder que eu mencionei? Divino, do mal, expedição. Existem filmes produzidos
por cada um desses centros, com a finalidade beneficiando um determinado centro. Então vão existir filmes altamente ruins, assim como vão existir filmes altamente benéficos, que são a minoria. Porque como Deus não coloca pressão, é o soltar, né? A pressão impõe uma chuva de conteúdos negativos. E o soltar vai, né, colocando de forma gradativa conteúdos altamente benéficos. Geralmente produções independentes. Em Hollywood, não é nada de Hollywood, é produções independentes. Geralmente. Então, apesar de ter famílias poderosíssimas trabalhando para a lavagem cerebral, existem também viés, né, de energias positivas em prol de fazer a pessoa sair dessa lavagem cerebral. E é claro que de 2012 para cá isso veio aumentando, porque Deus mudou a frequência, houve uma mudança de frequência nesse planeta que possibilitou, né, que diminuiu o nível de pressão existente ali e possibilitou um aumento aí dessa vibração positiva, o aumento das possibilidades de pessoas se livrarem dessa autoenganação, de sair da Matrix, da lavagem cerebral. E de 2012 para cá isso está numa constante. Por exemplo, eu tenho certeza que se não fosse a mudança de frequência realizada em 2012, eu aqui não estaria realizando esse trabalho. Tenho certeza disso. Só foi possível em razão da mudança da frequência. Tem pessoas que, mesmo sem mudança da frequência, já realizavam um trabalho desse tipo. Porque elas estão num grau de evolução maior. Né? No meu caso, a partir da mudança da frequência, foi conseguido. Né? E a gente vai evoluindo também, vai evoluindo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, lembrando, o cerne da questão aqui, gente, vai dormir com esse ponto, é você se livrar da lavagem cerebral. A lavagem cerebral, o sistema é todo montado para você ficar ali preso, dormindo no astral, preso, sendo escravo. Então, tudo aquilo que está sendo montado para o seu cérebro manter-se limitado, você, a partir de agora, né, está se desvinculando. De forma inconsciente, esse trabalho já foi colocado e você está durante essa live aqui. E aí a sua percepção, a partir de agora, vai aumentar sobre isso. O que antes você não percebia ser uma lavagem, algo fruto de uma lavagem cerebral, você vai começar a perceber. Só que essa percepção não vai ser tão clara. Você vai questionar, será que isso é uma lavagem cerebral ou não? Quando ocorrer essa questão, já sabe, 99% de chance de ser uma lavagem cerebral. Começa assim. E aí a sua percepção vai aumentando, as coisas vão ficando mais claras. Então, esse processo, a partir de agora, já começou. De você perceber algo que realmente é para o bem e algo que, de fato, é para manter você escravo. Que é algo oriundo de uma lavagem cerebral. Uma crença sua limitante. Essa percepção, a partir de agora, aumenta. Eu fico muito feliz desse trabalho ter sido realizado. Essa live de hoje está sendo esperada por mim, já tem um tempo. Tá? Eu entendi que hoje era o dia. E é isso, e gratidão por todos estarem aqui. Na próxima live, pode ser que a gente fale do nosso novo arquétipo, ou pode ser que a gente mencione uma parte do que for falado aqui específica de uma forma mais profunda, para aumentar a sua percepção, inclusive. Ok? Então, eu vou encerrar a live. Agradeço novamente a presença de cada um de vocês. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte agora. Ou pergunte a mim depois via WhatsApp, na próxima live. Mas se quiser perguntar agora,
A última questão de perguntar antes de encerrarmos a live, e agora? Alguém? Alguém? Então, boa noite e avante!